Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício de aplicação da lei de Ampère, beleza? Então vamos para o enunciado. Um cabo coaxial é composto por um fio sólido, cilíndrico e circular, de raio R, e uma casca espessa cilíndrica, também circular, coaxial de raios A e B, tais que R é menor do que A, que é menor do que B. Ambos os cilindros são muito longos, então vamos dar uma olhada aqui no drama dessa situação, tá? A ideia aqui é basicamente essa, se liga. Eu tenho aqui o nosso fio cilíndrico, beleza? De raio R. E aqui por fora, essa casca espessa, também cilíndrica, coaxial com esse cara. Como a gente pode ver, o nosso fio cilíndrico está conduzindo uma corrente no sentido positivo de Z, e a nossa casca espessa aqui, essa casca cilíndrica, ela está conduzindo a corrente no sentido negativo de Z, beleza? Tá, vamos lá. Através do fio interno passa uma corrente elétrica estacionária, cuja densidade de corrente é dada pela seguinte equação. Então, a densidade de corrente interna, esse vetor densidade de corrente, é igual à densidade de corrente interna no sentido Z chapéu, onde esse J interno é constante e é maior do que zero, uma constante positiva. Beleza, que é a questão justamente que a gente falou desse fio aqui, está conduzindo a corrente no sentido positivo de Z. Legal, vamos continuar. Enquanto que, através da casca externa, passa uma corrente elétrica, também estacionária, com densidade de corrente, ou aqui nós temos o vetor densidade de corrente externo, é igual a menos J externo, no sentido Z chapéu, onde esse J externo também é uma constante positiva. Novamente, que é o caso que a gente já havia comentado, da nossa casca cilíndrica está conduzindo a corrente no sentido negativo de Z, tá bom? Determine, letra A intensidade da corrente elétrica no fio interno, letra B, a intensidade da corrente elétrica na casca externa, e letra C, o campo magnético em cada região que o cabo divide. Beleza, vamos lá. Um detalhe importante aqui é que o problema está pedindo, na letra A e B, a intensidade da corrente elétrica. Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica, nesse caso, não faz diferença se a corrente elétrica está sendo conduzida para cima ou para baixo, no sentido positivo ou negativo de Z, tá bom? Mas vamos lá. No passo 1, o enunciado nos deu as densidades de corrente, beleza? A gente consegue calcular a corrente elétrica a partir da densidade de corrente através da seguinte equação, onde a corrente elétrica é igual à integral aqui de superfície da nossa densidade de corrente, beleza? Só que nesse caso, no nosso exemplo, tanto no fio quanto na casca externa, a nossa densidade de corrente ela é constante. Se ela é constante, ela pode ir para fora da integral. Então, a gente vai ter o seguinte, que a corrente elétrica vai ser igual a J vezes a integral da área. Só que a integral da área é justamente a área a área do condutor que nós estamos olhando, tá? A área da seção transversal do condutor. Então, nós temos basicamente isso aqui. Então, daqui para frente, tudo que a gente vai fazer vai ser baseado nisso daqui. Toda vez que a gente tiver que calcular a corrente em determinada região e tal, a gente vai ver isso mais para frente, a gente vai usar essa expressão. Então, se a densidade de corrente é constante, basta calcular a área em que a gente está interessado para cada uma dessas situações, beleza? Ok, no passo 2, então, nós vamos olhar para a letra A, onde nós queremos calcular a densidade de corrente no interior, a densidade de corrente no nosso fio cilíndrico aqui, beleza? Interno. Então, aplicando a relação que nós acabamos de ver, nós teremos que a corrente no condutor interno vai ser igual a J interno vezes essa área interna, que vai ser justamente a área da seção transversal desse cilindro aqui, que, como ele tem um raio R, vai ser igual a πr ao quadrado. Pô, Bruno, é isso? É basicamente isso. Beleza, agora vamos aplicar isso no passo 3 para calcular a corrente na casca externa, tá bom?
Ok, beleza. Então, novamente, esse J externo ele é constante. E agora a gente só tem que calcular essa área externa aqui, no caso, a área transversal dessa nossa casca cilíndrica. Show de bola. Então, a área transversal desse cara vai ser isso daqui. Vai ser a área da circunferência grande menos a área da circunferência menor aqui de raio A. Então, πb ao quadrado menos πa ao quadrado. Colocando π em evidência, nós teremos que a corrente na casca externa vai ser igual ao J externo vezes π, b ao quadrado menos a ao quadrado. Legal. Agora nós queremos calcular, na letra C, o campo magnético em cada uma das regiões que o fio divide. Tá? Para isso, nós vamos utilizar a lei de Ampère, que é dada pela seguinte equação, onde ela diz que a integral de linha sobre uma curva fechada do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente que está dentro dessa nossa amperiana, beleza? Que é essa curva fechada. No caso, vamos aproveitar aqui a simetria do problema e vamos utilizar uma amperiana circular com raio Rzinho. Fazendo isso, a gente vai ter as seguintes simplificações. Nesse caso, o campo magnético vai ser constante através dessa curva. Jogando esse cara para fora da integral, nós teremos essa expressão, onde a integral de dl é justamente o comprimento dessa curva fechada. Enfim, reorganizando os termos, a gente vai ter que o campo magnético vai ser igual a μ0 vezes a corrente que está dentro da amperiana, dividido por 2πrzinho. Agora, para cada caso, basta a gente calcular essa corrente interna aqui, beleza? Então, vamos dar uma olhada nisso. Antes, porém, a gente precisa definir uma orientação aqui, tá? Essa orientação que nós vamos definir é a seguinte, que as correntes vão ser positivas se elas estiverem no sentido positivo do eixo do vetor z, tá? E, utilizando a regra da mão direita, o vetor campo magnético vai ser dado no sentido φ-chapéu, que é determinado ali pelo sistema de coordenadas cilíndricas. Agora sim estamos prontos para aplicar esse cara nessas regiões em que o fio está dividindo. Vamos começar aqui pela região em que Rzinho é menor do que Rzão, ou seja, em que a amperiana, onde o meu Rzinho é menor do que o meu Rzão. Nesse caso, a corrente no interior da nossa amperiana vai ser dada pela seguinte expressão. Seu J interno vezes a área, que a amperiana está englobando, que vai ser justamente a área desse círculo de raio Rzinho. Então, substituindo isso na expressão do campo elétrico, nós teremos isso daqui. Repare que daqui para cá, eu simplesmente simplifiquei o π com π e esse Rzinho com esse quadrado aqui, beleza? Ok, nós vamos fazer a mesma coisa para as outras três regiões. Vamos nessa. A segunda região que nós vamos olhar é a região onde o meu Rzinho está entre Rzão e A, ou seja, essa região aqui. Nesse caso, a minha amperiana está englobando todo o meu fio cilíndrico aqui. Logo, a corrente dentro da amperiana vai ser igual ao J interno vezes a área desse cara daqui, que vai ser πRzão ao quadrado. Substituindo novamente na expressão do campo elétrico, nós teremos essa expressão aqui. Repare que a única coisa que eu fiz daqui para cá foi simplificar os π's. Beleza? Bom, continuando, vamos olhar agora para a região em que meu Rzinho está entre A e B, ou seja, minha amperiana está dentro da minha casca cilíndrica. Beleza. Ok. Nesse caso, a minha amperiana está englobando tanto o nosso fio cilíndrico quanto parte da casca cilíndrica. Logo, a minha corrente interna vai ser dada por isso daqui. E se a gente substituir na expressão do campo elétrico, nós teremos essa expressão aqui, fazendo as simplificações que a gente já fez anteriormente. E para finalizar, para Rzinho maior do que B, ou seja, nesse caso, a minha amperiana está englobando todo o meu fio condutor. Nesse caso, a minha corrente interna vai ser igual a isso daqui. Substituindo na expressão do campo elétrico, teremos essa expressão. Beleza? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo?
Responde aí. A gente se fala no próximo vídeo.